Márcia Zaru, de volta aqui ao Jornal Nova Brasil Brasília. Márcia, você faz falta. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Eu senti muita falta também, mas eu estava completamente sem voz na segunda-feira. Não pude fazer a coluna por causa disso. Mas hoje, voz recuperada, estou aqui de volta, muito feliz nesse dia do rádio, que é esse veículo que a gente ama profundamente, né? Márcia, que tem super história com rádio também. Comecei minha carreira no rádio, né? Fui estagiária da Rádio Nacional, depois da Rádio Cultura FM, trabalhei muito tempo em rádio e é um veículo que eu realmente sou apaixonada. E acho que tem essa magia de você imaginar. O rádio te dá essa possibilidade, né? Tem gente que não sabe nem como é que é a nossa carinha, só ouve a nossa voz, né? E imagina como é que a gente né? Não, e a voz da Márcia não nega esse passado dela, né? Vozeirão. Márcia, então vamos lá, olha, hoje a gente fala de um lançamento muito especial, que é o lançamento do 3º volume da coleção Mestres Cobogós, que é dedicado a Dulcina de Moraes. É um livro escrito por você, Márcia Zaru, e pela Ana Maria Lopes, livro que está nas mãos de Márcia. Para quem pode fazer mais do que imaginar o rádio hoje, a gente está transmitindo também com imagens lá no YouTube, você vê capa belíssima, inclusive, desse livro. É a capa vermelha Linda. Da cor do batom de Dulcina de Moraes. Que lindo. Dulcina adorava vermelho, adorava usar batom vermelho. Ela era superlativa, né? Tinha uma presença muito marcante, tinha um perfume muito forte. Tudo era muito. Com Dulcina, tudo era muito. E a gente procura com essa coleção, é uma ideia original da Ana Maria Lopes, de levar esses nomes que ajudaram a construir Brasília para as crianças, para as novas gerações. Porque muita gente das novas gerações não tem ideia de quem foram essas pessoas tão importantes para a criação e consolidação da identidade de Brasília. Dulcina de Moraes foi uma delas. Fernanda Montenegro, que trabalhou com Dulcina de Moraes, diz que Dulcina foi a personalidade mais importante do teatro brasileiro no século XX. Olha isso. Imagina. Cacifada pela Fernanda Montenegro. E a Fernanda Montenegro atribui, porque a gente diz que a Fernanda Montenegro é a grande dama do teatro brasileiro, esse título ela atribui a Dulcina de Moraes. Então é assim, muito lindo a gente poder homenagear a Dulcina, especialmente num momento tão complicado ali para o prédio que funciona, onde funciona a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, o Teatro Dulcina e a Fundação Brasileira de Teatro, que ela trouxe para Brasília na década de 70. Funcionava no Rio de Janeiro e ela escolheu Brasília, dizia que aqui era o centro irradiador das decisões do país. E ela era muito apaixonada por Brasília. Então a gente está nesse momento, o lançamento vai ser na quarta-feira, no Beirute da 109 Sul, e a gente vai fazer um ato em defesa da memória de Dulcina de Moraes com esse lançamento, porque é um momento em que a memória dela está sendo ameaçada. Um país como o Brasil, a gente se ressente muito de não ter memória, né? E aí a gente tenta, com essa coleção, trazer essa memória para a vida das crianças e dos adolescentes. Que lindo. E o que os adolescentes... O que foi pensado, Márcia? Conta pra gente, para atingir esse público, como é que é? Você falava antes do jornal começar sobre as fotos, né? Ali, exatamente. De tentar dar uma colorida. Exatamente. A gente teve vários desafios. Primeiro, contar a história de Dulcina de uma maneira palatável para as crianças. Segundo, a ilustração, que a gente quis usar fotos do acervo da Fundação Brasileira de Teatro, que eles estão fazendo um trabalho belíssimo. O Josué Júnior está à frente do levantamento desse acervo, ele está inventariando tudo, levantando tudo. São mais de 50 mil documentos que já foram digitalizados, tem fotos, tem documentos como, por exemplo, cartas de Cecília Meirelles, que chegou a dar aulas na Faculdade Dulcina de Moraes, tem documentos do Monteiro Lobato, então, assim, é um acervo riquíssimo. Fora a parte de figurino, que é uma loucura. Qualquer museu do mundo gostaria de ter os figurinos da Dior, coisas, assim, maravilhosas, vestidos maravilhosos de noite, de gala, uma coisa, assim, realmente espetacular. Aí tem algumas imagens que eu fiz quando eu fiz a visita. O Josué Júnior nos convidou, a mim e a Ana Maria Lopes, para a gente fazer uma visita, quando eles estavam tirando esse acervo dos armários, dos baús, e começando a mostrar, olha, as perucas, tem uma série de coisas, chapéus, fotos. Então, eles têm um acervo riquíssimo e fizeram um trabalho
que eu digo que é um trabalho quase quixotesco, assim. Porque eles ficaram na Fundação Brasileira de Teatro, no prédio, esse prédio construído por Oscar Niemeyer, eles ficaram 3 anos sem água e sem luz. Então você imagina você fazer esse levantamento do acervo com lanternas. O Josué conta que muitas vezes eles tinham que botar a lanterna na boca para conseguir tirar as coisas dos baús enquanto estavam iluminando ali de maneira super precária. Mas eles conseguiram esse acervo maravilhoso e a Fundação Brasileira de Teatro nos passou essas fotografias. E aí eu comentava com o Paulo, antes da gente começar a coluna, que foi um desafio muito grande transformar as fotos em preto e branco em imagens atraentes para as crianças. E a gente teve um trabalho lindo da designer gráfica, a Beatriz Socha. Ela conseguiu fazer intervenções nessas fotos com cores, com o vermelho, principalmente da Dulcina, para fazer com que essas fotos ficassem atraentes para as crianças. Eu também trouxe, para quem acompanha pelo YouTube, trouxe algumas imagens das fotos trabalhadas pela Bia Socha. Aí tem a capa, né? E as fotos que ela fez intervenções, fez brincadeiras. Então a gente tem o lado informativo, o lado de resgate da memória, e ao mesmo tempo a gente tem uma brincadeira, uma coisa meio lúdica, uma coisa meio pop art. Lembra um pouquinho Andy Warhol, né? Ela conseguiu fazer uma coisa muito moderna e ao mesmo tempo que dialoga com essas novas gerações. Então, a gente está muito satisfeita, muito feliz em poder levar essa memória, esse legado para as novas gerações. A gente tem, como a Ariane falou, o 3º volume da coleção Mestres Cobogós. O primeiro volume foi dedicado a Glênio Bianchetti, que é um artista plástico que a gente ama de paixão, tanto eu quanto a Ana. Inclusive, eu termino agora a minha coluna sempre dizendo que a semana, mesmo que seja difícil, seja maravilhosa, que é uma frase da Ailema Bianchetti, viúva do Glênio. Então, esse primeiro volume também tem uma carga afetiva muito grande. O segundo volume, dedicado a Atos Bulcão, que eu acho que não há nenhum artista que tenha conseguido virar marca registrada de Brasília com tanta propriedade como Atos Bulcão, não é? É uma coisa incrível. Você olha e você já sabe, né? Assim, é uma coisa que está no imaginário de todo mundo e no conhecimento de todo mundo, né? E remete a Brasília imediatamente. Todo mundo quer ter uma coisa em casa. Eu acho que a parte que eu mais gosto da minha casa é o quadro de Atos Bulcão que eu ganhei. Tá vendo? Assim. Eu tenho os azulejos também do Atos Bulcão em casa e são um xodózinho. Muita gente procura, né? Acaba pautando o turismo da cidade pelos lugares onde tem alguma coisa do Atos Bulcão. Para fotografar, para olhar, porque já viu na internet, porque e já até conhece. De presente também, né? Eu tenho um aniversário, qualquer coisa, eu corro na fundação e compro alguma coisa porque eu acho que é bonito. Todo mundo gosta, afetivo, assim. Desde um porta-copos até um livro, um mousepad que seja, sabe? É original, é muito lindo e é muito a cara de Brasília. É isso. A gente olha, a gente enxerga Brasília imediatamente. E isso entristece um pouco, porque você pensa essa questão do Atos Bulcão, de ser óbvio que não tem como comparar uma pessoa com a outra, ninguém é comparável assim, mas todo esse espaço que o Atos tem, e aí você vê Dulcina sendo negligenciada dessa forma, na questão do prédio, por que não, né? Então, esse livro também é um resgate disso, e acho que uma forma de gritar, pessoal, presta atenção aqui. Presta atenção, olha quem foi essa mulher, e uma pioneira, completamente à frente do tempo dela, e a história dela se mistura à história do teatro brasileiro. E ela foi a responsável pela profissionalização da carreira dos atores e atrizes, que antes eles não tinham sequer a carteira assinada como ator ou atriz. As atrizes eram fichadas, né, na carteira como prostitutas. Então, a Dulcina de Moraes é que conseguiu estabelecer realmente os atores, atrizes como uma profissão reconhecida. Foi uma luta dela. Ela também fez política, né, porque isso é fazer política. Ela também é responsável pelo fim do ponto, que é o seguinte: antigamente ficava uma pessoa escondida, tinha um local no palco abaixo, assim, e a pessoa ficava soprando as falas para os atores. Esse era o ponto. A Dulcina acabou com isso. Não, ator tem que saber a fala, não tem que ter ponto. Então, ela também foi a responsável por isso e a responsável por instituir a segunda-feira como folga para esses profissionais que trabalham durante o fim de semana.
porque não tinha folga, era aquela coisa de você trabalhar direto. E a gente que está no jornalismo sabe o quanto é cansativo dar um plantão e emendar numa semana, né? puxado. Imagina você não ter folga, né? Não ter nenhum dia para descansar. Então, tudo isso, eu acho que a classe artística deve a Dulcina de Moraes. E tudo isso a gente, de certa forma, resgata. E o livro tem histórias, assim, saborosíssimas. Eu vou dar um meio spoiler só para deixar a curiosidade no ar. A Dulcina nasceu aplaudida. Ah, é? É. Como assim? Conta isso. Mas não vou contar a história. Vai ter que comprar o livro para saber. Esse spoiler foi bom. Foi bom, né? Mas ela nasceu aplaudida. É uma coisa incrível. E ela era uma pessoa que viveu para o teatro. Ela se entregou completamente ao teatro. E tem uma outra história, que essa eu vou contar, que quando o Oscar Niemeyer estava fazendo o Teatro Dulcina, ela queria que a acústica fosse impecável. Então ela ficava falando para o Niemeyer, ia para uma ponta do palco, estalava o dedo e via se a pessoa da última cadeira do público conseguia ouvir o estalar de dedos dela que estava no palco. Ia para o outro canto e via se a acústica estava funcionando. E ficava nos calcanhares do Oscar Niemeyer para o Oscar Niemeyer fazer. E hoje o Teatro Dulcina é reconhecido como uma das melhores acústicas da América Latina. Então é outra coisa. Como é que você vai abrir mão de um prédio desse, sendo que além de toda a história, você tem toda essa parte técnica, esse apuro técnico, né, dentro do Teatro Dulcina. E você pensa também, Márcia, até nessa questão do Teatro Dulcina, as formas de acesso que você tem em Brasília. Poxa, o Teatro Dulcina está ali no prédio do CONIC, na frente da rodoviária do Plano Piloto. É um lugar onde todo mundo conseguiria ir com a família de ônibus. As pessoas das cidades mais próximas aqui de Brasília conseguiriam chegar. É um desrespeito você pensar que está sendo negligenciado dessa forma. Com certeza. Tanto pela história dela, quanto pela própria questão do acesso à cultura. Você facilitar, você permitir que as pessoas consigam ter acesso a esse tipo de domingo diferente, um sábado diferente em família, né? E é importante até para a formação de público, né? Claro. Você tendo acessibilidade, você conseguindo chegar ao teatro, você consegue formar público que talvez não frequentasse. E é isso que você falou, do lado da rodoviária, a gente tem o Teatro Nacional fechado, né? Há 10 anos, praticamente. Você acha que a cultura fica um pouco esquecida em Brasília, Márcia? Não só em Brasília. Eu tenho certeza absoluta que fica muito esquecida no Brasil. Eu acho que é uma área extremamente negligenciada. A semana que vem vai ao ar um podcast que eu gravei com a Cibele Amaral, que é diretora de cinema, é também outra pioneira, porque não tem mulheres dirigindo e ela dirige cinema. E a Cibele estava falando da questão da cota de tela, que existia uma lei que obrigava as salas de cinema a veicularem filmes brasileiros durante 30 dias num ano. Você imagina, só 30 dias num ano. Você poderia botar 5 dias num mês, 5 dias no outro e tal, desde que inteirasse 30 dias de veiculação de produto nacional, de produto brasileiro, dentro desse período de um ano. Essa lei não existe mais. Então, tá uma briga, e a Cibele, inclusive, ela é da Conexão Nacional da região Centro-Oeste, e ela é representante dessa entidade, e ela está indo ao Congresso para brigar para que volte a cota de tela. Então, quando você fala cultura negligenciada, ela é completamente negligenciada, não em Brasília, no Brasil. Não é vista como... E uma tristeza em todos os aspectos, inclusive porque a geração de renda, a cadeia produtiva que a cultura movimenta é muito grande. A Cibele mesmo estava dizendo, cada R$1 investido no cinema brasileiro voltam para a sociedade R$7 ou R$8. Então é uma loucura, né? E é uma indústria limpa, além de tudo. E é uma indústria que todo mundo consome, que fala da nossa identidade. Então, assim, tem muita coisa errada e eu acho que a gente tem que ajudar nessa construção da valorização da cultura e da preservação da memória. E acho que o Mestres Cobogós, do coletivo literário Maria Cobogó, faz muito esse papel da gente mostrar quem são essas pessoas que foram importantes, não deixar que elas sejam esquecidas e mostrar para as novas gerações o quanto elas devem ser valorizadas. Então, sim, acho que é um pouco por aí. Márcia, eu queria pedir licença aqui para você também na sua coluna, você falando sobre isso, da gente
relembrar as gerações que se passaram e também reforçar para essas novas gerações e mostrar que Brasília também é um celeiro de grandes artistas, né? A gente tem várias pessoas que estão saindo de Brasília, ganhando o Brasil, sendo reconhecidas pelo seu trabalho, principalmente em relação ao teatro, ao cinema. A gente tem a Gabriela Correia, queria só fazer essa lembrança aqui. Gabriela Correia, que estudou na Universidade de Brasília, ela fez agora Bom Dia Verônica, aquela Olha, série que orgulho, super famosa, né? fez O Pastor e o Guerrilheiro, e eu fiquei impressionado quando eu assisti os Saltimbancos de Hugo Rodas e Gabriela estava lá. Então, tem várias atrizes saindo daqui, além da Gabriela, a gente tem a Natália Cruz, que está ganhando a comédia nacional. A Natália está com programas, assim, participando de questões no GNT. Ela também participou do Porta dos Fundos, como atriz e como roteirista. E eu acho que Natália Cruz e Gabriela Correia trazem esse clima de pertencimento de Brasília. Você as assiste e você fala, meu Deus do céu, elas saíram daqui de Brasília, sabe? E É um legal talento... porque é a nova geração, né? É a Exato. renovação, você tem essa renovação, você tem os nomes que já se foram, né? A coleção Mestres Cobogós traz esses nomes de volta. Pois E você é. tem os novos nomes que estão aí construindo a identidade de Brasília e mostrando a nossa cara para o resto do país. E aí, né? quando você traz o livro da Dulcina, você mostra a importância de se relembrar desses Sem nomes, dúvida. né? Mostrar que o caminho não foi pavimentado agora de 2000 para cá. Ah, com muito certeza. antes, assim, principalmente para os mais jovens, né? E a gente, quando fala de teatro, não tem como não falar também dos melhores do mundo, né? Os melhores do mundo, eu acho que é um case, é um exemplo de um grupo que fez sucesso no Brasil inteiro. Eles viajam todo fim de semana com peças, fazem peças lotando os teatros do Brasil inteiro e não deixam de morar em Brasília. Tiveram várias chances já de se mudar para o Rio ou para São Paulo. Sim. E não. A nossa terra é Brasília, a nossa cidade é Brasília. Então, isso é muito bom, essa coisa que você falou do pertencimento e do orgulho de ser de Brasília. E é muito bom quando a gente vê isso sendo levado. Eu falo muito, na minha última coluna, eu falei da Brasília, capital do rock. Você levar o nome de Brasília de outra maneira que não seja associada à política. Isso é tão importante e isso é tão bom e faz tão bem para a gente que é brasiliense, ter a nossa cidade retratada de maneira positiva pelas artes, pela cultura, mostrando que a gente tem cara sim e que não tem nada a ver com a parte administrativa, que existe toda uma outra Brasília pulsante e linda que vai muito além da esplanada. Então, isso tudo nos dá muito orgulho e é muito bom a gente saber que tem novos nomes aí entrando e continuando esse caminho que Dulcina abriu. Torcer pela preservação desses espaços, né? Seja do Teatro Dulcina, também do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Você pensar que tem Gisele Santoro aqui em Brasília, com um balé belíssimo, e está se apresentando no Cine Brasília, que é um espaço incrível, mas não podia estar sendo apresentado no Teatro Nacional, né? Não podia estar num palco daquele tamanho. O Teatro Nacional faz uma falta que não dá nem para mensurar, que não dá nem para falar. E o que eu acho mais triste é que é quase uma década já do teatro fechado e tem toda uma geração de brasilienses que não tiveram a experiência de frequentar o Teatro Nacional. Porque eu assisti grande parte dos espetáculos, shows, peças de teatro, eu assisti no Teatro Nacional. A minha geração é uma geração que tem uma memória afetiva com o teatro. Sala Vila Lobos, Sala Martins Pena, o foyer da Vila Lobos. Então a gente tem essa referência muito forte, que as novas gerações já não têm. E com um espaço onde grandes produções podem vir, né? Porque você tem ali o centro de convenções, mas nem sempre a acústica favorece. Não é feito para isso, Eu né? lembro de ter assistido Ópera Carmen no Teatro Nacional e foi incrível. Não tem como fazer Ópera Carmen num outro lugar daquele tamanho, com aquela acústica maravilhosa, né? Exatamente. Então eu acho que são perdas que a gente vai acumulando e que fazem muita diferença. A cultura precisa ser olhada com carinho mesmo. Não só em Brasília, mas no Brasil. E eu acho que é isso que a gente fala de construir a identidade. A cultura é muito responsável por mostrar quem a gente é e ajudar a nos mostrar quem a gente quer ser. Né? Então, quando você só importa coisas de fora, no caso do cinema, é muito ruim, porque você tem um modelo que não conversa com você. Ou que às vezes impõe coisas para você que não tem nada a ver com a sua cultura, com o seu jeito de ser. Então, eu acho que realmente a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para a cultura. A gente fica agora, o novo secretário de Cultura está muito empenhado
O Josué Júnior nos ajudou demais no livro. Eu mostrei a visita que a gente fez, eu e Ana Maria Lopes fizemos ao prédio, né, da Faculdade Dulcina de Moraes, do teatro. E o Josué disse que o secretário de Cultura, está muito empenhado em tentar resolver a questão do prédio, que quase foi a leilão. Exato. E aí você pensa, o que aconteceria se esse prédio tivesse ido a leilão? O que acontece com o teatro como o Teatro Dulcina se o prédio for vendido, sei lá, para uma igreja, por exemplo, como a gente tem o exemplo do Cine Atlântida, no CONIC também, que virou igreja, que deixou de ser cinema e virou igreja. Quer dizer, o que poderia ter acontecido ali se esse leilão tivesse acontecido de fato? É um negócio muito preocupante. Então, a gente tem que ficar atento e acho que a gente tem que ter esse olhar carinhoso e de valorização da cultura, que é tão importante. Sim, não pode deixar passar uma Dulcina de Moraes assim, Não. tão batido, Não, né, não gente? pode. Pelo amor de Deus. Muito bom. 8h35. Márcia, parabéns pelo livro. Só reforça o serviço completinho do lançamento para quem está nos acompanhando. Com certeza. O lançamento vai ser quarta-feira, das 5h30 da tarde às 10 da noite, no Beirute, da 109 Sul. A gente vai estar com o livro lá, vai ter a Fundação Brasileira de Teatro vai levar 2 fotos da Dulcina também, para estar ali no ambiente. E a gente, como eu falei, quer fazer o Coletivo Maria Cobogó, né, que é um coletivo formado por 5 escritoras de Brasília, 5 mulheres escritoras de Brasília, é um coletivo feminino mesmo. A gente quer fazer com que esse lançamento seja, de fato, um ato em defesa da memória e do legado de Dulcina de Moraes. Então, estão todos convidados, a gente espera vocês lá na quarta-feira, a partir das 5h30 da tarde, no Beira Sul. O programa perfeito para uma quarta-feira quente, né, gente? Já sai do trabalho, vai comer um quibezinho no Beirute, já compra um livro, Exatamente. isso. Eu estava ouvindo a Ariane falar, só vai ter chuva a partir de quinta, em áreas isoladas, Quarta-feira então tá quarta-feira está salvo. Podemos fazer o nosso lançamento ali sem preocupação com a chuva. Muito bem. Márcia, obrigada por hoje. Até semana que vem. Bom lançamento na quarta. Obrigada, gente. Se a semana for difícil, que ela seja maravilhosa, como diz a Ilema Bianchetti. Uma ótima semana para vocês. Obrigado.